nos últimos anos aí essas trends vem engajando cada vez mais crianças e adolescentes com o atrativo de serem aí a nova moda do momento e um modo de socialização entre os jovens. As trends são conteúdos virais, né? Que pode ser uma dancinha, uma encenação e até mesmo uma dublagem. Pois é, Mari, apesar de inofensiva, né, na maioria dos casos a gente também brinca, né, gosta de fazer os adultos também os desafios. Pois é, mas é importante, né, que essa nova moda possa ser acompanhada também por pais irresponsáveis, principalmente diante de alguns desafios, né, que impõem riscos à saúde física e psicológica, né, de crianças e adolescentes. E para falar sobre este assunto, nós convidamos Marta Alves, que é psicóloga, né, Marta? É natural, acho que principalmente nessa fase, né, Mari, na juventude, na adolescência, os jovens parece que gostam mesmo de se desafiar, né? De ver até que ponto eles conseguem ir com algumas brincadeiras. Fazer competições, né? Mas quando é que isso extrapola o limite saudável? Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, meninas. A grande problemática dessas trends é exatamente esse limiar, quando deixa de ser uma diversão inofensiva, como vocês muito bem colocaram. Os adultos também engajam, né? As dancinhas a gente vê por aí amplamente difundida. A grande questão é quando ela passa a ser um risco mesmo para a saúde, do ponto de vista médico também, do ponto de vista psicológico, muitas vezes. E a depender da faixa etária que a gente está falando, que está aderindo a essa trend, talvez esse público não consiga ter a dimensão desse momento em que passa da diversão para uma questão de saúde, de fato. E é esse o ponto principal dessa discussão, né? Um adulto próximo que possa, de fato, limitar, conduzir, informar essa criança e construir junto como identificar os perigos e como também aproveitar a diversão, né? Acho que esse é o ponto, não criar um alarde e eliminar as trends, não esse é o ponto, mas identificar aonde é de fato um risco. A gente vê que as crianças é praticamente impossível elas perceberem o risco, né? Aí adolescente a gente já acha, não, já tem mais uma noção, mas o pior é que a gente vê muitos casos envolvendo meninos aí, meninas de 14, 15 anos. Então, assim, a pergunta que fica para você como psicóloga, a partir de que idade a gente deve estar controlando esses conteúdos, prestar atenção de que forma nossos filhos, sobrinhos, primos, enfim, utilizam essas redes sociais? A recomendação é que esse consumo abaixo dos 18 anos, ele sempre seja supervisionado. É claro que essa supervisão não vai ser da mesma forma. Uma criança de 2 anos não precisa ser supervisionada da mesma forma, por exemplo, que uma adolescente de 17. Isso se constrói muito mais por níveis de desenvolvimento do que pela idade em si. Então, é importante que os pais estejam juntos, informando essas crianças e percebendo também esse nível de desenvolvimento. Aí é o ponto onde talvez possa se recorrer a algum profissional da saúde, uma vez que esses pais fiquem nessa dúvida. Será que o meu filho já consegue ter autonomia? Que tipo de autonomia, né? Mas o indicado é que, de fato, os pais tenham ciência do que está sendo consumido. Pensando na infância, que eles estejam juntos, né? Uma dica que eu sempre dou é que, estando no mesmo cômodo, utilize esse aparelho, utilize as telas num volume alto que esse pai consiga ouvir. Então, aí a gente consegue, ao mesmo tempo, pensar privacidade e monitoramento. A criança, ela tá lá com o celular, se ela já for maiorzinha, tem uns 8 anos, mas esse volume tá alto, esse pai consegue ter a dimensão do que está sendo assistido, do que está sendo consumido e, eventualmente, interagir, intervir no conteúdo quando ele se tornar um risco. Talvez participar, não encarar isso como um papo chato, porque para o adolescente é chatíssimo essa intervenção dos pais, né? Controle, aquela coisa, fiscalização, mas né? Talvez, acho que a chave seja por aí, né? Tentar participar, né? Mas o que é isso que você está jogando? Brincar junto, assistir junto, né? Isso. Talvez esse deixar usar essa rede social que seja o perigo sozinho abre margem para muita coisa. O tempo excessivo de telas é um deles e essas trends que podem ser perigosas, né, Marta? Acho que tem uma palavrinha que tem sido colocada como vilão ultimamente, mas na verdade ela não é. São as regras, né? Muitas vezes eu percebo que os pais, eles ficam nesse desafio interno de: será que eu estou sendo passivo demais ou será que eu estou sendo duro demais? Então, esse meio termo é realmente muitas vezes um desafio para a geração atual. Ser liberal demais não é bom, né? Isso, nessa fase.
Na verdade, ao longo de todo o desenvolvimento, em qualquer fase da vida, nós estamos expostos a regras. Quando você é adulto, você tem regras no seu ambiente de trabalho para seguir. Então, do momento que você nasce até o momento em que a gente morre, a gente está exposto a regras. Então, na infância e adolescência, as regras precisam existir. A grande questão é que essas regras, elas se desenvolvem. Então, por exemplo, em algum momento da infância, o colocar a farda pode chegar para a criança como uma regra muito difícil. À medida em que ela vai compreendendo, se apropriando, isso não se torna necessariamente uma regra, já é algo que faz sentido para a criança e ela adere porque ela entende a função. Então, a regra ela é posta quando eu ainda não consigo compreender o sentido. À medida em que eu vou me apropriando do significado da rotina, das questões que envolvem esse social, não necessariamente precisa chegar como algo tão duro. Então, eu diria que o grande desafio não é nem necessariamente a regra, mas é construir esse sentido com nossas crianças e adolescentes que pressupõe o diálogo. Certo. Marta, e tem algum sinal, assim, que denuncie que algo está errado? A criança que fica um pouco mais calada ou que ela muda, talvez, os amiguinhos na escola, na turma? Pode denunciar alguma coisa? Eu acho que se o diálogo é a ponte, a ausência dele também pode ser um grande alerta. Então, na hora que essa criança ela tem um comportamento específico e ele muda, né, em algum momento. Normalmente, os pais conseguem perceber essa mudança de comportamento. A criança era muito extrovertida, está muito calada. Era muito calada, está muito extrovertida. Essas mudanças comportamentais precisam ser observadas, né, entender o que isso significa. Quando a gente fala do alerta, o alerta é algo que nos chama para um olhar especial. Não significa que o risco está instaurado. Mas sempre que tem uma mudança comportamental, o diálogo se fecha um pouco mais, é importante trazer essa criança, esse adolescente para perto, para reconstruir esse lugar do diálogo e entender o que está acontecendo, né, o que embasa essa mudança repentina. Isolamento, né? Em nenhuma fase do desenvolvimento da gente, o isolamento ele é muito interessante. Então, se esse adolescente fica muito isolado, essa criança fica muito isolada, é importante chegar mais junto. E em que momento desse processo todo, né, esses pais responsáveis entendem que é hora de levar alguma ajuda a essa criança ou adolescente? Seja ela de um psicólogo, tem gente que não tem acesso a psicólogo, ou leva em posto de saúde. Qual seria a orientação, o procedimento? Eu trago duas palavrinhas que sempre me ajudam a orientar essas famílias. No momento que vem a dúvida e no momento que há o sofrimento. A gente não precisa esperar que haja um acometimento de saúde para recorrer a essa ajuda. Se essa família está em dúvida, é importante buscar a equipe profissional que pode trocar essa informação. Busque o profissional que você tem acesso. Se não for aquele que vai ser a referência para a informação desejada, ele com certeza vai te encaminhar, vai te sinalizar quem é a pessoa da equipe de saúde que poderia ser recorrida nesse diálogo. Então, psicólogo, se for o caso, né, se houver esse acesso, lá no Instituto Santos Dumont, graças a Deus, os nossos pacientes, a gente consegue ofertar, né, esse acesso a essa população, mas, claro, é uma população específica, é um centro especializado em reabilitação, não é aberto a toda a população. Mas nos postos de saúde, nas unidades de atenção básica, a gente Existem muitas vezes CAPs, tem. né, Os CAPs também. Os CAPs já são espaços para médias complexidades, né? Mas para um lugar de orientação, a própria unidade básica consegue chegar junto nesse suporte, muitas vezes. Muitas vezes a gente acha que a unidade básica é só para aquele serviço, atendimento ambulatorial, né, em si, um problema físico também, mais psicológico, também existem esses serviços. E as escolas também, né, que são grandes parceiras. Marta Alves, psicóloga do Instituto Santos Dumont, muito obrigada, viu, pelas informações super preciosas, eu tenho certeza, para muitos pais e responsáveis. Obrigada a vocês.